Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou fazendo um vídeo diferente. Eu estou aqui com meu amigo Verlisson Bosque, que me emprestou o livro Uma Nova História do Tempo, do grande Stephen Hawking e do coautor que é o Leonard Mlodinow, que ele também fez uma nova versão desse livro, né, que é um grande clássico que foi publicado originalmente lá no ano de 1988 e virou um best-seller. Até onde eu tenho conhecimento, o primeiro grande best-seller de física, né, que trouxe o conhecimento científico restrito lá aos pesquisadores para um público amplo, né, e deixou com que a ciência fosse mais popular a partir de então. Eu gosto de chamar o meu amigo aqui de Werlisson, mas agora que eu aprendi que o nome dele com W se pronuncia Verlisson, né? Então, Werlisson, pode se apresentar aí para o pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Werlisson e eu me chamo de Verlisson aqui na universidade, né? E eu sou acadêmico de Engenharia Química, estou no 7º semestre aqui da UEAP. E uma das coisas que mais me intrigam assim foi quando a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de literatura foi aqui nesse livro. E eu acho muito legal assim, por conta que foi uma coisa que abriu minha mente, até mesmo pela situação em que eu li ele, né? E pode falar? Uhum. Que foi na época em que eu estava fazendo cálculo 3, se não me engano. Estava fazendo cálculo 3, foi a primeira vez que eu li esse livro aqui na universidade. Foi uma coisa assim que eu gostei muito, porque eu tinha problemas de assimilar o que é condições de contorno, porque matematicamente eu entendia, mas eu queria entender o porquê daquela coisa, eu não entendia como que se dava a forma de pensar. Então, quando eu li isso aqui, do Stephen Hawking, essa obra-prima aqui dele e do colega dele, do Leonard, foi quando eu entendi assim, que ele falou a respeito de condições de contorno do universo. Assim, quais seriam as condições de contorno do universo? E ele elabora de uma forma muito simples assim, e bem didática. E eu não esperava ler isso aqui, né? Porque eu estava querendo já fugir dessa coisa, e foi quando eu realmente entendi o que era isso. Isso aí é muito bacana, galera. Os livros de divulgação científica, eles têm uma grande característica que é de tornar o conhecimento mais acessível, né? Uma das coisas que a gente que trabalha em física, eu por exemplo aqui no laboratório eu ouço falar é que porque a física, para você entender, você tem que ser uma pessoa muito inteligente, né? Quem estuda isso aí é só aquele super aluno que tirava sempre 10 na escola, um aluno comum, assim, mediano, não vai ser capaz de entender. E, na verdade não é assim, né? A ciência está acessível para todos nós, né? O conhecimento científico ele pode ser algo muito presente na sua vida, né? E o legal dos livros de divulgação é fazer isso como o Edson acabou de falar, né? Fazer com que aquilo que parecia difícil, condições de contorno, coisas assim, se torne um pouco mais acessível. Legal. E é muito legal assim por conta que tem coisas assim que eu só tive conhecimento no nível superior. Quando eu li aqui, acessível para todo mundo, isso aí foi uma coisa que me cativou os olhos, assim, uma coisa que é acessível para todos. Conhecimentos assim da física, conceitos da física que são muito minuciosos assim de se explicar, e ele aborda isso de uma forma tão simples aqui, um linguajar tão, eu digo assim, tão acessível para todo mundo, que teve pessoas que leram esse livro que não têm conhecimento algum de física, mas que se apaixonaram e acabaram gostando da física, né? Porque não se tornou mais aquele bicho de 7 cabeças. Exatamente. Trazer esse conhecimento que era restrito só aos cientistas agora para a população, e eu acho que isso é importante, né? É isso mesmo. As pessoas entendam muitas coisas que tem no nosso dia a dia, como ele mesmo disse assim, que ele se ateu a alguns cientistas que ele veio trazendo, né, o histórico desses cientistas através do livro aqui. E aí ele cita aqueles que ele achou muito importantes, que deram realmente uma revolução no nosso pensamento, e explicar muitas coisas assim a respeito do que se tem hoje e do que a ciência busca hoje, que é uma coisa muito importante, né? Que as pessoas às vezes não têm essa noção, né? O que a ciência busca hoje? Do que nós estamos trabalhando? Do que a gente busca entender? Que às vezes a gente não sabe e acontecem certas coisas, a gente não sabe porquê,
tem certas tecnologias que vêm surgindo, a gente não entende e acredita em qualquer coisa, né? Porque hoje em dia fake news, essas coisas todas. A gente está vivendo um momento crítico, né? E é super importante, né, ter essa noção de tudo. Essa questão da ciência atual, ela é um dos pontos positivos desse livro, porque a física que a gente conhece na escola, no ensino médio e também na graduação é a física que já está consolidada, né? Aquilo que já foi testado, aquilo que já foi validado pela ciência ao longo do tempo, certo? A física, por exemplo, clássica, que vai até o século XIX, é aquela que a gente já fez inúmeros experimentos sobre ela no mundo inteiro e já foi confirmado. E muitas vezes a gente não tem muita noção mesmo, como ele falou, o que se faz de física hoje em dia, né? Quais são as novidades, o que estão procurando ainda saber, quais são os problemas em aberto. E é muito legal a gente pegar um livro assim de divulgação que mostra os problemas atuais da física, né? O Stephen Hawking, por exemplo, pesquisou muito sobre buracos negros, né? E o tema do Prêmio Nobel esse ano foi sobre buracos negros. Então a cosmologia ainda é hoje a cosmologia astrofísica é uma das áreas assim que mais atraem, né, pessoas que se formam em física, em até mesmo graduação em astronomia, outras áreas de engenharia, para poder trabalhar, né? Então de repente alguém que não sabe muito bem que caminho seguir pode ler um livro desse e se motivar. Livro de cabeceira aqui. Cara, acho que se eu pudesse comentar assim, acho que a parte do capítulo que eu mais gostei do livro assim, foi Viagem no Tempo, o jeito que ele aborda, que ele fala algumas coisas relacionadas a religiões também, que eu acho assim que esse assunto de religião e ciência é uma coisa assim que para algumas pessoas é um tabu, né? Sim. E ele aborda assim de uma forma que eu gosto muito, ele aborda de uma forma que, sem se colocar no meio, de uma forma impessoal, que é o que deveria ser. A gente tem nossas opiniões, mas na ciência a gente precisa ter muita fatos, né? E ele fala disso, assim, tem muitas fatos. E quando ele fala a respeito de viagem no tempo, assim, uma coisa que me intrigou muito, assim, foi quando ele diz assim que é mais fácil ir para frente do que para trás. É mais fácil viajar para o futuro do que para o passado, assim. E ter essa noção, assim, parece que muda a gente. É curioso, né? O Hawking, ele, um dos capítulos já do meio do livro, quando ele fala de viagem no tempo, ele diz, né, que a viagem para o futuro, a gente sabe que existe. As equações da física, elas já afirmam que é possível. É só uma questão de engenharia. A gente não tem ainda tecnologia suficiente para construir uma nave capaz de viajar para o futuro. O grande desafio será que dá para voltar no tempo? Aí a pesquisa atual, né, para fazer isso. E ele também aborda uma das coisas que ele não aborda diretamente assim, mas eu vi que indiretamente ele fala isso, né, essa teoria de tudo que ele traz, que justamente é um dos prêmios do Instituto Clay de Matemática, que é os problemas do milênio, é uma das coisas que ele estava atrás, que é unificar, fazer a teoria de tudo, unificar a mecânica quântica com a gravitacional, né? Exatamente. A teoria dos espaços do mundo e a teoria quântica, que são dois mundos assim que parecem tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos. Mas a gente ainda não tem uma teoria consolidada de tudo isso, né? E eu vejo que ele estava muito atrás disso, né? Eu acho muito legal isso. Ter hoje em dia assim uma teoria que englobe tudo isso, que eu acho que é um grande passo que a ciência pode dar aí na frente, até mesmo uma questão de viagem no tempo, de colonizar outros planetas, de estudar melhor, que hoje a gente tem a corrida para Marte, né? E eu vejo assim que ele ajudou muito, muito mesmo assim, nessas expedições assim, por conta do trabalho que ele faz. Muito legal. Então, pessoal, a gente já começou aqui a falar um pouquinho, mas se você ainda não conhece o livro que a gente está comentando, gostaria de falar um pouquinho a respeito. Na década de 80, Stephen Hawking, ele publicou um livro que ficou muito famoso, que foi Uma Breve História do Tempo, né? Esse livro já apareceu em N referências pop aí, nos Simpsons, no The Big Bang Theory e outras séries, né? Já fizeram músicas, inclusive, sobre ele. Enfim, então foi um livro assim que marcou a época. Só que os fãs do Stephen Hawking, eles pediam, como era um livro escrito lá na década de 80, eles queriam
poxa, será que não dá para fazer uma continuação? Será que não dá para fazer um livro já mostrando os avanços que tiveram, né, desde lá até hoje? E aí no ano de 2005, o Hawking ele se encontrou com o Leonard Mlodinow, que ele escreveu uma nova versão do livro. Então não é uma continuação, na verdade é uma atualização do livro. Ele reescreveu Uma Breve História do Tempo e incluiu algumas novas observações astronômicas, alguns novos resultados teóricos também, e é uma obra excelente. Ele não ficou tão famoso igual o primeiro, né, que foi Uma Breve História do Tempo, mas eu recomendo muito a leitura. O próprio Edson que me emprestou o livro também, né, esse é um livro Muito bom. fantástico, né? E falando um pouco, né, falou de continuação, e eu acho assim que o povo, para alguém que nunca teve contato com física assim, ou com esse mundo, queira continuar, eu acho que eu indicaria primeiro ele ler um livro que veio logo depois de Uma Breve História do Tempo, que foi O Universo numa Casca de Nós. Sim, sim. E depois ler ele aqui, porque eu acho que assim, foi uma evolução desse livro aqui, O Universo numa Casca de Nós, que é outra obra-prima dele. Isso, um livro bem conhecido também. Quando eu li ele, eu achei mais didático que ele aqui. Então, a pessoa que nunca teve contato, assim, eu indicaria primeiro O Universo numa Casca de Nós, que você lê os 2 primeiros capítulos do livro, você já sabe o que o livro vai falar todinho, e ele aborda cada parte dos 2 primeiros capítulos ali, ele vai explicando durante o livro. E isso é muito bom, porque quando você se familiariza com isso, aí você depois vem e lê ele aqui, aí você vai entender muito mais. Então, só para dar uma visão geral sobre o livro ele faz o seguinte: no primeiro capítulo ele começa falando sobre o universo, né? Ele começa falando que as pessoas sempre pensaram sobre o universo. Então, ao longo da história do homem, desde lá das antigas civilizações, né, da antiguidade, por exemplo, mais remota, na Suméria, no Egito, o homem sempre olhou para as estrelas, sempre olhou para o céu e tentava entender o que é isso, o que são esses objetos luminosos, né, que iluminam o céu à noite. Então eles procuravam explicar de diversas maneiras os fenômenos, por exemplo, a alternância dos dias e das noites, as estações do ano, e surgiram várias explicações. Claro que as primeiras explicações não eram iguais às que se tem hoje, né? Ele até brinca com isso, que tem logo no primeiro capítulo tem uma situação, né, que o Stephen Hawking ele descreve, que foi de uma palestra do filósofo Bertrand Russell, aonde ele estava falando sobre as teorias atuais do surgimento do universo, e tem uma senhora que se levanta na plateia e ela diz assim: olha, na verdade isso aí que você mostrou está errado, porque todo mundo sabe que a Terra é um grande disco colocado em cima de uma tartaruga gigante. E ele fala assim: ah, tudo bem, mas e a tartaruga? Está colocada em cima de o quê, né? E ela fala: não, mas é porque é uma pilha de tartarugas, né? Uma torre de tartaruga, uma tartaruga em cima da outra e a Terra lá em cima. E aí o Stephen Hawking, claro que ele faz uma piada com isso, mas depois ele coloca assim, né? Beleza, mas como a gente sabe que o nosso conhecimento ele é mais verdadeiro do que o dessa senhora, né, que colocou, como é que a gente pode ter certeza que a gente está pisando em solo seguro na ciência, que esse conhecimento nosso ele é mais válido? E é daí a motivação para ele discutir tudo que vem à frente, né? Talvez daqui a um bom tempo lá na frente as pessoas estejam fazendo a mesma piada que nós estamos fazendo da senhora, né? Pois é. Rindo do conhecimento que a gente pode estar contribuindo agora. E a ideia é essa da ciência, né? Que é um conhecimento sempre em evolução, que nada é certo, em definitivo, né? Existe um período que você acredita naquela teoria porque ela é a que explica melhor os fenômenos, mas pode ser que ela seja modificada depois, né? A gente tem muitos exemplos na história. Até o próprio Hawking, ele, logo em seguida disso, ele vai falando sobre os modelos celestes, né? Então, começa lá com o modelo geocêntrico, que a Terra é o centro do universo, e aí depois Copérnico já surge com outro modelo, colocando o Sol no centro do universo, e hoje... Kepler, exatamente. E é curioso, né? Porque hoje a gente vive numa época em que muita gente está começando a voltar a acreditar
na Terra plana e ainda mais sobre essa questão de colocar a Terra também no centro do universo. É muito curioso, né, hoje em dia, como é importante o nosso papel, né, como professores e estudantes de divulgar esse conhecimento aí. Sei que um tempo atrás isso daí era uma coisa assim, essa questão de terra plana, terra redonda, esférica. Um tempo atrás era um assunto bem em evidência, assim, depois parou mais um pouco. Agora já retornou de novo, né? Retornou, exatamente. Eu cheguei a ver ele comentando um pouco a respeito, até quando ele lançou o livro, assim, que ele fala assim, que por conta do livro, né, ele rodou o mundo inteiro. Ele disse, olha, já fui quase todos os países do mundo e até agora eu não caí ainda no disco ainda. Ele até brinca com isso. Na borda da Terra. Porque ele acredita que a Terra é esférica, né? Exatamente. Aí eu até fiquei rindo, né, quando eu vi essa entrevista dele, que ele fala no livro, assim. Não no livro, a respeito do livro, né, quando ele foi entrevistado também. E o próximo capítulo aí? Então, aí em seguida, né, o Stephen Hawking ele começa a falar dos modelos, né, que o homem criou para explicar a origem, o formato do universo, como é que acontecem os movimentos dos planetas em torno do Sol. E em seguida ele fala sobre uma teoria científica, né? O que uma teoria tem que possuir para ser considerada científica. E é interessante porque ele vai falar basicamente no capítulo 3 sobre o método científico, né? Ele diz que uma teoria ela nasce de uma hipótese, né? Você, baseado nas suas observações e no conhecimento prévio, você formula uma hipótese. Você diz, não, o universo é desse jeito. E aí você depois parte para a investigação. A investigação teórica experimental, você vai elaborar uma teoria e essa teoria ela tem que ser confirmada pelos experimentos. À medida que os experimentos, novas observações vão confirmando aquela teoria, aí você vai ganhando confiança nela, né? E isso é interessante, né? Porque a teoria é quando você já tem uma explicação consolidada do fenômeno, inclusive com experimentos que confirmem, né? E hoje em dia é muito comum a gente trocar a ideia de teoria por hipótese, né? A gente escuta as pessoas falarem assim, eu acho que tal situação acontece por causa disso, mas isso é só uma teoria. Na verdade, o que ela quer dizer é uma hipótese, né? A teoria seria se ela tivesse dado a primeira hipótese, depois verificado e consolidado aquilo, né? Consolidado aquilo, aí sim você tem uma teoria, né? Isso é verdade. Quando você ainda acha, mas não está confirmado, então ainda não é teoria, é hipótese. Isso é interessante, né? Que a gente vai trabalhando esses termos da ciência. E é muito curioso que ele instiga a gente a pensar nessa forma, né? Que foi justamente essa formulação de pensamento que quando eu comentei no começo do vídeo, né? A respeito das condições de contorno, foi nesse sentido de construção de pensamento e faz a gente entender o que é o mundo científico, que é uma coisa muito incrível, assim. Não é só chegar e dizer um monte de coisa, e aquilo ali é uma teoria, e dizer que está certo, porque não é assim que funciona na ciência, né? Tem que provar, tem que experimentar, e ele fala assim uma coisa que eu acho muito interessante na ciência, que de não fazer evidências forçadas. Tem que ser um conjunto de experimentos muito bem elaborados que consigam explicar aquela teoria, né? Que é Com certeza. Que se a gente forçar certas evidências, a gente consegue o resultado que quer. Mas não pode ser que não seja o resultado verdadeiro. Então entra até a questão da ética na ciência, né? De você buscar, o cientista ele não pode já fazer o experimento para confirmar aquilo que ele já acha que é. Na verdade, ele tem que estar aberto. Não, eu vou fazer o experimento. Se o resultado confirmar o que eu já acredito, ok. Mas se o resultado for contrário, é um novo resultado também. De repente, eu posso ter que reformular a teoria, né? De repente, pode ser um novo indício. Muitos avanços na ciência aconteceram assim, né? Em experimentos que não batiam com a teoria e tiveram que ser refeita a teoria para explicar. A conjectura de Poincaré, antes de ser escrita, ela foi, se eu não me engano, ela foi fruto de um resultado que deu errado no Poincaré. E ele acabou só conjecturando, ele morreu antes de tentar provar aquilo. E quando foi provada, abriu um novo mundo
dessas teorias aí a respeito de conhecimentos de topologia, de geometria, do espaço, de como é as coisas. Por isso que é importante, né? Que é uma coisa que se ele tivesse tentado forçar aquilo, ele não teria chegado nós não teríamos chegado a esse novo mundo hoje da geometria diferente, de referência, assim. E é muito legal isso. Eles chamam de geometria de fluxo hoje em dia. Ah, com certeza. São novas áreas que estão surgindo a partir desses resultados, né? Isso. Aparentemente dão errado. Dão errado, né? Um exemplo bacana sobre isso está no próprio livro. No início, quando a mecânica de Newton ela estava praticamente consolidada, né? Ela era uma ciência assim quase inquestionável ali no final do século XIX, principalmente. Já tinha 3 séculos, né? Que a mecânica de Newton estava praticamente irrefutável. E aí surge a teoria do eletromagnetismo, né? Que quem deu a cara mais formal, elegante para ela foi o físico James Clerk Maxwell. E era curioso, né? Porque a teoria do Maxwell, ela afirmava que a luz viajava sempre numa velocidade constante ali, c, né? Que era 3.000 km por segundo, 300.000 km por segundo. E aí isso foi uma coisa que chocou, por exemplo, Einstein, né? Que ele via, bom, mas se a velocidade da luz tem velocidade constante, ela é constante, melhor dizendo, como isso pode se conciliar com a mecânica de Newton? Porque se você pegar 2 referenciais diferentes, cada observador ele deveria observar a luz viajando numa velocidade diferente, né? Se você tem uma velocidade relativa entre você tem um objeto aqui se movendo e um outro objeto se movendo na direção dele, a velocidade que um tem em relação ao outro deveria ser muito maior. Como que pode ser constante a velocidade da luz? E aí Einstein ele teve que quebrar um conceito que era fundamental na mecânica de Newton, que era o tempo absoluto. E aí nasce a relatividade. Então, olha, se ele tivesse ficado preso aos conceitos passados, né, não teria se aberto esse outro campo aí. Né, até chegar na teoria da relatividade tão famosa, né? Com certeza. Até também a teoria dele sobre fótons, que foi que ganhou o Nobel dele, né? Exatamente. Tudo isso a respeito desses experimentos. E isso é muito legal mesmo, olha. Eu gosto muito, assim, dessas coisas, por conta que tem verdades que a gente acha imutáveis, assim, né? E quando algo dá errado, assim, aí a gente se questiona, né? Isso mesmo. Isso intriga a ciência. O Hawking, ele fala o seguinte, né? Aqui no livro vocês vão ver. No capítulo 5 ele fala sobre relatividade, ele vai explicando todo esse desenvolvimento, como surgiu a teoria da relatividade, né? E aí ele diz o seguinte, né? Que a teoria da relatividade ela é hoje a principal alicerce dos cosmólogos para estudar o universo, né? Como ele é. Mas ela tem um problema, né? Ela não explica o universo no início. Porque hoje acredita-se na teoria do Big Bang, né? Que no início o universo ele estaria todo concentrado num ponto. Acontece a explosão, né? E aí acontecia a explosão. Só que aí, se estava tudo muito condensado, as partículas estavam muito próximas. E aí a teoria que seria usada para explicar essa interação muito próxima seria a quântica, né? Que é a teoria do universo micro. Então aí o principal desafio da ciência, né? Será que dá para unificar a teoria quântica com a relatividade para explicar esse início do universo? Do micro foi para o macro, né? Essa singularidade que ele encontrava ali. E se o universo fosse apenas um buraco negro que estava ali condensado ali num único ponto e depois explodiu e se formou tudo isso que a gente tem hoje, né? Porque eu vejo assim, comparado ao que eu tenho de conhecimento hoje de constelações, das Via Lácteas, tudo, da quantidade de planetas que se pode ter no universo, assim, quanto que a gente é insignificante, né? E tão pequenino que a gente é. Olha, eu vejo assim, quando eu vi depois de ter lido o livro tudinho, né? Eu venho buscando ainda conhecimento e um dia desses eu vi uma foto de uma sonda que estava saindo do sistema solar e ela conseguiu tirar uma foto apontando para a Terra.
Isso tão mesmo. pequeninazinha assim, tão minúscula e o cara, olha esse pontinho aqui é a Terra. Cara, imagina, se é um pontinho é a Terra, imagina a gente que está aqui dentro, né? Então é uma coisa assim que a gente cativa, da gente olhar para o céu e ver tantas coisas que acontecem. É isso mesmo. Galera, esse livro ele vai mudar a sua visão aí do universo, porque você vai poder conhecer um pouco mais sobre essa ciência mais moderna, né, que é a relatividade, mecânica quântica. Você vai poder viajar um pouco com a história das viagens no tempo. Será que é possível viajar no tempo, né? Será que é possível você viajar mais rápido que a luz? O Hawking vai falar um pouco sobre isso também. E ele ainda traz umas questões filosóficas muito interessantes, né, sobre a questão de se existe um criador, né, qual é o papel de um criador, né, como que a ciência e a religião também elas podem ter pontos de vistas ou não necessariamente contrários, mas até complementares sobre isso também. Então é curioso a gente pensar sobre isso, né? Você queria comentar alguma coisa aí para a galera que está assistindo sobre o livro agora, para a gente encerrar aqui o papo, Comentar, eu gostaria de comentar assim que a forma como é abordado ciência e religião, né? Antigamente se tinha uma coisa assim a respeito de muita divergência entre uma e outra, tanto na época em que se tinha a religião como uma verdade imutável. Eu acho assim que é esse ponto que eu gostaria de comentar assim, né? A religião hoje ela tem verdades que praticamente são imutáveis. Então a ciência ela trabalha diferente disso. Ela tem verdades que aparentemente são imutáveis, mas que quando se tem algo ali que dá contra, faz um experimento e dá errado ali naquele ponto em que a teoria fala que faz uma coisa e na verdade acontece outra, aquela verdade já não é tão imutável assim. E eu gostaria muito assim de que a religião ela pudesse ser um pouco mais assim, maleável, flexível, que se moldasse e evoluísse conforme o que realmente se propõe na ciência, de não se ater uma verdade e morrer naquilo. Parece assim que a gente fica estagnado como pessoa, até mesmo. E como pesquisador, eu gosto muito disso na ciência, que foi uma das coisas que o livro me abriu a mente, de não ter uma verdade imutável, sempre buscar conhecimento, sempre buscar evoluir, sempre buscar melhorar. muito interessante, né? Então eu também compartilho dessa visão em que eu acho que todas as visões do mundo que a gente possa ter, elas são complementares, né? Então você pode ter essas diferentes perspectivas e uma ajudar a compreender melhor o outro, não é isso? Muito legal. Então, eu gostaria de encerrar aqui falando o seguinte, que eu escrevi uma resenha sobre esse livro, sobre esses tópicos que a gente debateu aqui e também algumas coisas a mais. Eu vou deixar o link dessa resenha aqui para vocês poderem acessar. Eu gostaria de agradecer ao Erson, que além de ter participado hoje aqui, me emprestou o livro, né, para eu poder ler. E também foi uma das pessoas que leu a resenha em primeira mão e comentou lá. E também eu gostaria de agradecer o meu amigo Adilson Vanderlei, também do Instituto de Física de São Carlos, da USP, que também comentou lá e deu as suas grandes contribuições ao texto. E a minha amiga Tayane Santiago, que fez a revisão escrita, né, para poder o texto ser postado. Então, Erneson, muito bom te receber aqui, amigo, no Laboratório de Física da UEAP. Espero que a gente possa dialogar aí mais sobre outros livros numa próxima vez. Vamos. E eu, futuramente, quero estar nesse ramo aí. Eu estou querendo postar conteúdo também, que é uma coisa que eu gosto muito. Essa pandemia aí, né, a gente tá sem muito o que fazer, vamos produzir conteúdo, né? Dividir um pouco do que a gente sabe. É isso aí. Então aí a gente vai terminando por agora. Obrigado aí.